Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa primeira leitura vem nos mostrar a busca e a persistência em resgatar almas e encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos de Jesus estavam realizando trabalhos constantes em várias cidades, buscando encontrar pessoas que abrissem o seu coração para receber a palavra de Jesus Cristo, para poderem descobrir as oportunidades que o reino dos céus poderiam oferecer a cada uma delas. E assim, passando por várias cidades, encontraram em uma cidade Lídia, uma mulher que aceitou ouvir a palavra de Deus, abriu seu coração para ter esse encontro com Jesus e com a palavra de Deus. E muito além disso, mostrou a sua família e toda a sua família acabou recebendo esse batismo e recebendo a oportunidade de viver a filosofia de vida de Jesus Cristo, que mostrava que elas poderiam viver melhor através do amor de Deus, que observando os mandamentos de Deus poderiam ter uma vida mais plena e uma vida onde respeitam seus irmãos e amam a Deus sobre todas as coisas. Sabemos que não é uma situação muito fácil, principalmente nos dias de hoje, levarmos as palavras de Deus a todas as regiões. Há lugares que a intolerância humana nos apresenta de forma muito rude, e às vezes até mesmo aqui no Brasil nós podemos notar isso. É claro que o Brasil é um país mais democrático, que às vezes até há uma certa controvérsia nessa democracia que é pregada pelos nossos governantes, mas é muito mais fácil levar a palavra de Deus aqui no Brasil do que em alguns outros países. E nesses outros países, a situação pela qual os apóstolos passaram, muitas vezes nós, quando vamos fazer a mesma coisa, perdemos as nossas vidas. Isso porque é bem difícil poder contornar as diferenças sociais que existem entre um povo e outro povo. Porém, nós temos que entender que existe o Espírito Santo e nós temos que colocar no nosso coração esse Espírito Santo para poder ir atrás de certos lugares para levar a palavra de Deus. Mas sabemos muito bem também que, se for uma missão de Deus, infelizmente vamos perder a nossa carne para poder servir a Deus de acordo com a sua vontade. Às vezes temos que fazer isso, e em certas regiões que não gostaríamos de ir, e vamos sabendo que será para perder a nossa vida, assim como Jesus o fez. Jesus sabia que se saísse do reino dos céus, onde estava com o Pai, e viesse para o plano terrestre, que ele seria morto e crucificado. Ele veio sabendo disso, sabia que iria perder a sua vida para se cumprir as profecias. E às vezes, nós como servos de Deus, para entregar a nossa carne, e quando digo infelizmente, é porque nós somos muito presos à carne. Nós temos vontade de continuar fazendo essa carne que nós temos, continuar vivendo, continuar viva. Nós não queremos perder ela. E isso é culpa do pecado. Se ficarmos presos demais à carne, nós esqueceremos que temos um espírito dentro de nós que será resgatado por Jesus Cristo quando ele retornar. E assim, viver no paraíso, conforme anunciado pelo próprio Jesus Cristo. Essa é uma promessa de Jesus que Deus enviou através dele. Então, se nós temos o coração voltado a Deus, acreditamos em Deus, temos a fé necessária, nós entenderemos que o nosso corpo físico não é tão importante quanto o nosso espírito, que temos que dar valor ao nosso espírito. E para fortalecer o espírito é necessário cumprir os mandamentos de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Se perdermos a carne e Deus quiser nos devolvê-la, nos ressuscitando, isso acontecerá porque é da vontade de Deus. Se não acontecer, saiba que o teu espírito permanece vivo e assim Cristo irá te resgatar para poder alcançar o reino dos céus. O importante é que você não fique se preocupando demais com a carne, mas que se preocupe com a sua conexão com o Espírito Santo. E quando for a hora certa para ele te enviar para os caminhos, que você vá em paz e tranquilo. E isso vale não só para aquelas pessoas que evangelizam, aquelas pessoas que levam a palavra de Deus,
mas para toda a família. Se Deus diz que é melhor que você não faça uma certa viagem, é porque é o Espírito Santo te avisando de algum perigo no caminho. Se alguma coisa diz para você não ir numa festa X, é porque é o Espírito Santo te avisando que há algum perigo por ali. No caso dos apóstolos, eles eram direcionados para várias cidades e nenhuma dessas cidades encontraram Lídia, que conseguiram convertê-la, colocar em seu coração a palavra de Deus e assim mostrar o amor de Deus para a vida dela e de sua família. Vamos ouvir agora uma reflexão do Salmo Responsorial. O Senhor ama seu povo de verdade. Esse é o refrão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Aqui diz que o Senhor, que é o nosso Deus, ama seu povo de verdade. E o questionamento sempre é: o que é amar de verdade? Amar, primeiramente, nós temos que compreender que é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. E o fato de Deus nos dar o direito de sermos o que nós quisermos é prova de que Ele nos ama. Ele nos deixa fazer as escolhas que acharmos melhores para a nossa vida. Podemos escolher entre viver o caminho do bem e viver o caminho do mal. Você não é impedido de forma alguma por Deus por essas questões. Se você quer descumprir as leis, Deus não irá te impedir disso. Se você quer cumprir as leis, Deus também não irá te impedir disso. Porém, Deus colocou as suas próprias leis para que nós pudéssemos cumpri-las. E assim como os homens também criaram suas próprias leis para que nós pudéssemos cumpri-las. De certa forma, temos que cumprir as duas partes para que possamos viver, de certa forma, em harmonia em sociedade. Porém, há algumas coisas que Deus nos impõe a viver não condizem com as leis dos homens. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se nós descumprimos as leis de Deus para viver as leis dos homens, nós acabamos cometendo pecados. Um exemplo comum é o fato da mulher que iria ser apedrejada. Moisés havia colocado uma lei que ela deveria ser apedrejada devido ao adultério. Porém, Jesus Cristo veio e nos mostrou que para Deus vale muito mais o perdão do que condenar alguém. E assim salvou aquela mulher de um apedrejamento, mostrando que o perdão é muito mais valorizado por Deus do que condenar alguém à morte. E isso vale muito bem para os dias de hoje. E esse exemplo que nós podemos dar é quando nós matamos alguém para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não perdoamos o nosso irmão pelos pecados que cometeu e decidimos fazer justiça com as próprias mãos para condenar as pessoas que nós achamos que não merecem mais continuar vivas. Nós não estaremos praticando aquilo que Cristo nos ensinou, que é dar o perdão à pessoa e esperar, colocar em oração, mostrar a Deus que espera que ela busque se transformar e ser um homem novo, uma pessoa nova na nossa sociedade. Agora, é fato que por sermos pecadores, encontraremos grandes dificuldades para fazer isso, porque nós sempre buscaremos a justiça da nossa carne, que é se vingar, que é dar ao outro troco por aquilo que ele fez com você, de cometer as mesmas maldades que a pessoa faz contigo. Se você leva um tapa na face, geralmente você quer devolver com outro, não quer perdoar a pessoa que fez aquela maldade contigo. Exemplo é: a pessoa roubou de você alguma coisa, você vai querer ir atrás dessa pessoa, bater nela e tomar aquilo que ela tirou de você, sendo que Cristo disse que não era para nos vingarmos, ou através mesmo da própria mulher que foi apedrejada, mostrando-nos que devemos deixar para lá, perdoar e deixar ela ir embora, e que essa pessoa procure se arrepender de seus pecados, porque ela sabe exatamente que é errado aquilo que cometeu. Mas nós, como cristãos, temos o compromisso com Jesus Cristo através da palavra dele. Isso não sou eu que estou dizendo. Às vezes nem é a minha vontade, porque no coração pecador que nós carregamos, a vontade é de nos vingar, ir atrás e cometer maldades com as pessoas, mas é a palavra de Deus que diz que devemos perdoar, sempre dar às pessoas a chance de se converterem e se tornarem pessoas melhores. Vamos ouvir
o nosso evangelho, uma reflexão do nosso evangelho de hoje. Nosso evangelho de hoje vem nos trazer um assunto até muito interessante, que é receber o Espírito Santo e as nossas ações através desse Espírito Santo. Nós já sabemos muito bem que o receber o Espírito Santo, há alguns quesitos necessários para isso. Entre eles está respeitar os mandamentos de Deus, ter a fé necessária para poder acreditar em Deus e assim poder receber o Espírito Santo de Deus. E para isso tem que ter ações, compromisso, conhecimento e tudo mais que nós sabemos muito bem para nos envolver com Deus e termos uma comunhão com Ele. Porém, algumas pessoas fingem receber o Espírito Santo. E esse é o grande problema da nossa sociedade, principalmente nos tempos de hoje. Porque quando Cristo veio, as pessoas estavam conhecendo a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. E, infelizmente, se utilizam dela para poderem fazer ações do mal, para poderem praticar coisas erradas na vida do outro, para poderem praticar pecados. E a nossa palavra é muito enfática em relação a esse contexto. O que diz a palavra de Deus de hoje? Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Existirão pessoas que estarão fazendo maldades com você, estarão agindo de acordo com o pecado, de acordo com aquilo que eles acham que é certo, mas porém é errado. Um exemplo é a ganância. Nós vemos às vezes algumas igrejas fazerem isso, as pessoas perguntar sobre o dízimo, que parece que o que realmente vale para Deus é o dinheiro. Nós temos que compreender que dízimo é uma contribuição voluntária que a pessoa tem para fazer à igreja. Ninguém é obrigado. Por isso Deus é amor, porque ninguém é obrigado a fazer a contribuição do dízimo. Mas se no seu coração tiver a vontade de fazer uma contribuição, tem que ser por amor e de boa vontade. Mas aquele que não faz a contribuição, algumas igrejas, não são todas, vocês têm que compreender isso, algumas discriminam as pessoas que não fazem essa ajuda e essa contribuição à igreja e acabam separando elas, excluindo elas do grupo, fazendo algumas atitudes que mostram que não dão valor ao ser humano. Existem até mesmo regiões em que matam pessoas em nome dos deuses que eles acreditam. E assim por diante. Nós podemos notar muito bem isso se pegarmos os nossos noticiários em relação à vida religiosa no nosso mundo de hoje. Há muita desonestidade se utilizando do nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo e do nome de Deus. Quantos teatros a gente vê por aí das pessoas usando a manifestação do Espírito Santo? Infelizmente isso é feio, isso é errado, e algumas pessoas acabam sendo enganadas e acreditam naquele teatro e nós, como cristãos que somos, sabemos que a manifestação do Espírito Santo não é da forma que às vezes nós assistimos aí pela TV, ou em alguns cultos, ou em alguns eventos, e isso acontece não somente, às vezes as pessoas vão pensar dentro da igreja protestante que isso acontece, não. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria igreja católica. Nós temos a infelicidade de assistir coisas que as pessoas não têm conhecimento, de pessoas que estão à frente e que fazem inconsequentemente, fazendo assim denegrir a imagem da própria igreja católica. Pessoas que dão valores a santos como se eles fossem deuses. Santos não são deuses, Deus é único. O Filho de Deus sempre disse: eu presto honras e louvores ao Pai. É Deus Pai que é a ação que move todo o mundo. É Ele que enviou Jesus Cristo, é Ele que envia o Espírito Santo. Ele é a ordem, é o centro de tudo, o centro do universo. Por isso, nós precisamos de tomar muito cuidado com essas pessoas. Com essa frase que eu vos falei: expulsar-vos-ão das sinagogas, que são das igrejas nossas hoje, muitos padres, pastores e assim
por diante, tem a ideia errada do que Deus espera de cada um, ao invés de resgatar, porque se a pessoa está dentro da igreja é porque ela busca algo para a vida dela. Mas às vezes esse líder religioso acaba expulsando as pessoas da igreja, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Irá fazer maldade contigo. O fato de expulsar você da igreja, ou o fato de retirar a vida de alguém em nome de alguma coisa, como da mulher que foi apedrejada, que seria apedrejada para cumprir as leis de Moisés, é prova de que a pessoa pode se converter, há conversão no coração da pessoa, e às vezes a pessoa está dentro da igreja querendo buscar a Deus, mas um líder corrupto acaba retirando da pessoa a oportunidade de ter essa aproximação com Deus, porque a pessoa percebe que ela praticamente não presta nessa vida. Ela vai se sentir excluída, vai se sentir mal, vai se sentir uma pessoa que não serve para se manter naquela sociedade. Isso causa revolta, tristeza, mágoa, só sentimentos ruins. O sentimento que Deus quer que nós plantemos nos corações das pessoas como líderes e como irmãos. Isso não serve só para os líderes. É o sentimento de que a pessoa se sinta melhor, que ela se sinta unida a cada um de nós, que ela se sinta como uma sociedade, como um grupo, uma comunidade, não excluída. No mais, essa é a explicação do nosso evangelho de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aí um gostei para nós e, se puder, deixe também um comentário sobre o nosso vídeo de hoje, sobre algo que gostaria de ouvir e assim por diante. Mas que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.